Só que muita gente, mesmo ouvindo a voz do Senhor, mesmo lendo sua palavra, mesmo vindo nos cultos de quarta-feira, mesmo abrindo a Bíblia, escutando louvores, ouvindo sermões, ouvindo aquilo que Deus fala, quando Deus diz assim, faz, a pessoa entende, é melhor para mim, então eu vou fazer, mas acaba não fazendo. E aí no livro de Tiago, no capítulo 4, tem uma mensagem para aqueles que entendem o que precisa ser feito, mas não fazem. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim o texto bíblico: porquanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Eu vou esperar você encontrar. Tiago capítulo 4, verso 17. Porquanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus tem falado ao teu coração? Deus tem te mostrado qual é o caminho? Deus tem te apontado qual é a direção? O Espírito Santo tem impressionado você a fazer a vontade de Deus? Os sermões, os louvores, a pregação, a palavra tem te dito, e você tem dito assim, eu entendo, eu concordo, amém, glória a Deus, mas não tem feito, aqui está dizendo, omissão é pecado. E por que é pecado? No verso 17 do capítulo 2 de Tiago, vira 2 páginas anteriores. Tiago capítulo 2, verso 17. Diz ali, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Sabe o que significa isso? Não adianta vir à igreja, não adianta ler a Bíblia, não adianta cantar louvores, não adianta dizimar, não adianta ofertar, não adianta fazer boas ações, ajudar o próximo. Não adianta nada disso, não adianta levantar de madrugada para orar, não adianta buscar a Deus na sua casa, não adianta, se Deus te falar e você não fizer. Aqui o texto é claríssimo, assim também a fé, se não tiver a ação, ela é uma fé morta. Ela é uma fé morta. No capítulo 2 ainda, o verso 20 vai dizer, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem a obra é o quê? Ali está dizendo, inoperante. Às vezes eu quero que Deus seja grande na minha vida. Às vezes eu quero que Deus faça as coisas acontecer, que seja onisciente, onipresente, onipotente. A gente busca muito pela onipotência de Deus. Só que o texto está dizendo, de que adianta ele querer ser onipotente se quando ele pede para eu fazer tal coisa, para ele mostrar o seu poder, eu não faço. Vocês estão conseguindo entender? É isso que o texto aqui está nos falando. Salvação, ela é pela graça. Mas o propósito de Deus na minha vida exige movimento, ação. Ação minha, não dele, com relação àquilo que ele fala. Deus não chama espectadores para estarem na igreja. Ele chama cooperadores, aqueles que fazem aquilo que ele pede.